Câmara Municipal, onde a administração, né, o excelentíssimo prefeito, convocou toda a população, né, para propor sugestões e propostas, né, que vai entrar no plano plurianual, né, e esse PPA é muito importante, né, que é o dispositivo que vai dar diretrizes, né, a tudo que o prefeito e a prefeitura, né, a administração vai fazer durante 4 anos, né, que são 3 anos desse mandato e mais 1 ano dos mandatos subsequentes. E o motivo dessa live é porque a gente não teve o tempo suficiente, né, para poder estar detalhando as nossas propostas, né, propostas essas que valorizam o servidor público e também automaticamente valoriza o serviço público prestado por esse servidor à população. Bom, Zé, você como presidente do sindicato conhece de perto os anseios de cada servidor em cada categoria, e eu queria lhe falar de forma mais objetiva, perguntar de forma objetiva, assim, ó, o PPA é uma ferramenta que toda administração usa para estudar os 4 anos de gestão. O sindicato participa ativamente sempre de todos os PPAs quando os prefeitos vão discutir? É de praxe ou foi apresentado unicamente nessa gestão? Josué, eu estou como presidente no mandato há 1 ano e meio, né? Então esse é o primeiro PPA que eu participo como presidente, né? Como filiado aqui do sindicato, eu me recordo que os outros presidentes também participaram, né, da elaboração do PPA, trazendo assim metas, né, para que pudesse melhorar, né, o serviço público prestado pelos servidores. Certo. Aí, dentro dessa proposta que você foi apresentar, que propostas são essas? O que você pode detalhar? O que de fato o servidor está pedindo, cada categoria? Fique à vontade. Sim, Josué. Então, fiz aqui um rascunho, né? Um rascunho aqui. E assim, uma das nossas propostas, né? E bem importantíssimas são elas, é o auxílio alimentação, né? Para todos os servidores ativos e inativos. Servidores públicos ativos e inativos do município. Lembrando que no estado de Rondônia, praticamente todos os municípios pagam um auxílio alimentação, e inclusive nós temos aqui na nossa legislação municipal, onde prevê o pagamento do auxílio alimentação. Então já está na legislação, basta o prefeito aceitar, né, colocar no PPA, isso é muito importante. Quer dizer, já existe uma legislação que respalda, o que precisa, na verdade, é regulamentar, é isso? E incluir. Isso, regulamentar, né, adequar ela, né, às condições de impacto de folha e tudo que a gente sabe do impacto de folha. Entendi. E implantar para todos os servidores. Inclusive, Josué, eu até disse lá na tribuna, no dia da audiência, que já tem, né, dois grupos de servidores que já pagam, né, que é a autarquia ali, que é o SAAI, né, que 100% ali dos servidores efetivos recebem auxílio alimentação, e também a Câmara Municipal, né, a Câmara Municipal lá onde os servidores efetivos também já recebem, né, fazem jus ao auxílio alimentação. Josué, quando a gente veio com essa proposta, né, e a gente também acabou nem entendendo o porquê, de repente, da revolta do nosso excelentíssimo prefeito, né? Mas assim, essa proposta do auxílio alimentação é uma proposta onde a gente vai também discutir na revisão dos PCCS, né? Ele colocou a revisão dos PCCS lá no PPA, né? Isso vai ser muito bom. Porém, a gente precisa dar início às discussões e formar a comissão. E para formar a comissão dos PCCS, a gente precisa de um decreto do prefeito, né, nomeando a comissão, onde três servidores aqui do sindicato, indicado pelos sindicatos, um representando a classe da educação, saúde e a administração geral, né? Um representante do executivo e um representante do legislativo, onde vai ser feito essa revisão dos PCCS. Inclusive, o auxílio alimentação,
como eu disse, né, muito merecido. Pessoal, os servidores da Câmara Municipal e do SAAI já fazem jus, né? Então, simplesmente adequar o impacto de folha e implantar para todos os outros servidores. Então, é importante dizer que já tem modelo em outras cidades, já buscou o modelo de outras cidades que implantou para todos os servidores. E aqui deram início no SAAI e na Câmara Municipal. O que vocês estão reivindicando, então, é para estender esse benefício para os demais servidores. Seria isso? Inclusive, só fazendo uma parte pedagógica aqui, né? Não é querendo ensinar ninguém a trabalhar, mas fazer uma parte pedagógica onde dá para criar esses impactos de folha e subsídios para poder ter esse auxílio alimentação e não envolver tanto no impacto de folha. Uma delas é o seguinte: porque hoje a Câmara Municipal, né, um dos motivos que a Câmara Municipal tem, os servidores efetivos têm, e o SAAI. Por quê? Porque eles têm praticamente uma renda, né, próprio, né? Entendi. Sim, é tipo um controle financeiro próprio. Isso, um controle financeiro próprio. Por quê? A Câmara, ela, como você sabe, todo município sabe, né? A Câmara, ela é repassado uma porcentagem lá, né, para ele todo ano, para a Câmara todo ano, onde o presidente ali, os vereadores gastam, né, durante o ano todo, e aí já foi previsto dentro dessa porcentagem a questão do auxílio alimentação. O SAAI é uma autarquia, né, que também é conveniada à prefeitura, mas tem um controle interno ali próprio, né, do seu financeiro. E aí nós temos hoje alguns repasses federais, né, Josué? Então, assim, nós temos hoje o Fundeb, onde a questão da educação, os profissionais da educação, tanto da classe de apoio quanto os professores, eles são pagos pelo Fundeb. E hoje, graças a Deus, a gente está com um repasse bom, né? Está vindo um repasse bom financeiro de lá do governo federal para o Fundeb. Então, assim, é um sonho que pode virar realidade, né? Ou seja, no caso da educação especificamente, você falando do Fundeb, já existe o recurso, então, não é só, na verdade, alinhar como gastar esse recurso, ou como repassar esse recurso para o servidor. Mas eu falo assim, há uma previsão já orçamentária que consegue atender essa demanda, seria isso? Então, nós precisamos criar a previsão orçamentária, né? Nós temos o repasse, né? Temos o repasse, e aí temos que criar essa previsão orçamentária dentro das leis, tudo certinho, né? Legalizar o repasse para o auxílio alimentação também, né? Para a categoria. Isso, porque assim, então assim, os profissionais de educação têm esse repasse federal. A saúde, a gente sabe que vem bastante verba também, vem bastante recurso para a saúde. Então, assim, geralmente, o que vai dar mais impacto no recurso próprio, na arrecadação própria do município, seria as outras funções da administração, né? Então, assim, se a gente olhar com carinho, a gente acredita que o excelentíssimo prefeito, conjunto com a administração, vai ter esse carinho, essa sensibilidade de estar olhando essa situação, a gente pode adequar a esse auxílio alimentação, Josué. Inclusive, nós não discutimos valores, né? Então, assim, não tem por que achar que já vai dar um aumento exorbitante no impacto de folha. Então, assim, usando o princípio da boa-fé, se já começar onde já tem um recurso, de cara nós já temos aí a educação e a saúde, que os servidores seriam beneficiados sem criar um impacto, na verdade, sem criar um grande impacto, porque existe já um meio para se pagar. O segundo ponto que eu vejo é que o corpo técnico da prefeitura, e aí eu estou falando aqui não em defesa do prefeito, mas é por isso que é importante o PPA, que é para se discutir o que é possível e o que não é possível, né? Primeiro entra em pauta. E sem se falar que isso também ele pode delimitar, eu digo paulatinamente, como vai resolvendo. De repente, durante os 4 anos, ele atendeu toda a demanda, de repente não consegue toda a bandeira no mesmo ano, mas vai encaixando no orçamento, né? Pode ser feito gradativamente. Mas precisa sentar para definir.
Mas eles acolheram a todas as propostas? Como é que está o andamento dessa proposta em si? Ou estão resistentes ou ainda não deu tempo de tocar sobre o assunto? Josué, então, nós tentamos colocar essa proposta lá no PPA, né? Lá falamos, lá na tribuna, né? Quem estava presente pôde acompanhar, né? A gente ponhou essa proposta para que ele, no PPA, né? Igual você disse, o PPA ele é para 4 anos, não falou hoje e amanhã já está, né? Como eles mesmos explicaram, a administração mesmo explicaram lá, e foi bem explicado lá, que o PPA, eles são ações, né? Que podem ser realizadas durante os 4 anos, né? Que são 3 anos desse mandato e 1 ano do mandato subsequente. Então, assim, realmente a gente pediu essa proposta para que implantasse no PPA, para que abrisse uma mesa de negociações, uma mesa de discussões, né? Inclusive o que a gente mais prioriza é a revisão dos PCCS, né? Então, que o prefeito colocou no PPA, então que a gente possa realmente, que o prefeito faça esse decreto para que realmente a gente comece a fazer as negociações e as discussões, né? Mais uma vez friso aqui que não é gasto quando você se fala em investir em servidor público, não é um gasto, é um investimento no servidor que vai refletir no serviço público para a comunidade, né? Para a população. E o dinheiro circula na praça também, no comércio, na sociedade. E nada mais do que justo do que valorizar a pessoa que trabalha em prol da sociedade. Até porque é importante dizer que a administração pública não visa lucro. A questão dela é trabalhar em detrimento da sociedade e dos seus colaboradores, no caso dos seus servidores. Essa foi uma das pautas. O que você considera que foi uma das mais importantes das pautas elencadas aí? Eu sei que você vai falar todas elas, mas eu digo que você fala assim, que precisa com urgência, além dessa. Nós precisamos também de capacitação, né, de condições de trabalho, como IPIs adequados, né, e não apenas IPIs adequados, mas fornecidos também programaticamente, né? Então que tenha uma programação aí para estar sempre oferecendo esses IPIs adequados conforme a necessidade do servidor, né? Então a gente precisa muito disso daí, né? A capacitação, por quê? Isso chega a ser o básico, né? Então, porque... Eu estou falando que está na discussão aqui, aí eu digo, chega a ser uma ação, na verdade, que não precisaria nem ser cobrada, era algo que eu diria que está sendo cobrado, porque onde está o déficit é onde entra o sindicato para cobrar o que está faltando. Mas é como trocar uma lâmpada, que é obrigação, eu falo a lâmpada da nossa casa, queimou, a obrigação, então essa dos EPIs, até na iniciativa privada, é algo que a Justiça do Trabalho cobra, que é para salvaguardar a integridade física do servidor. Inclusive, Josué, essa proposta é muito importante para colocar no PPA, porque assim, quero deixar bem claro e frisar isso aí, reforçar, sempre falei, o sindicato ele não é partido político, o sindicato ele não é oposição e nem situação, né? O sindicato está aqui para defender os objetivos do sindicato, que é garantir os direitos dos servidores públicos, buscar melhorias, né? Melhorias e capacitação e condições de trabalho. Isso é o básico, igual você falou, para buscar melhorias ao serviço público prestado à população, né? Inclusive, esse é um dos nossos desafios há bastante tempo, né? Há bastante tempo aí, não estou falando exatamente dessa administração atual, como as outras administrações, e lembrando que eu não faço prescrição aqui ni serviço ni político, né? Político nenhum, mas assim, falando de outras administrações também, e daí já falando da história do servidor, né? Eu como servidor tenho 17 anos já de serviço público prestado, e a gente acabou passando por várias situações onde a gente ia buscar condições de trabalho como o básico, que é IPIs e capacitação, e se esbarrava dizendo que
tem o dinheiro, mas não tem a previsão orçamentária. Então, por isso, é a proposta que a gente colocou, né, para incluir no PPA essas previsões, né, para que no futuro aí o prefeito consiga, né, o nosso excelentíssimo prefeito que está hoje atualmente como prefeito, que ele consiga, porque tem uma previsão para isso, né, consiga trazer mais capacitações, mais cursos de capacitações para os servidores públicos e também consiga fornecer os EPIs, né, necessários para esse serviço. É importante dizer, pessoal de casa também, que se não às vezes acontece, está na previsão orçamentária e por causa de repente de uma pandemia, uma epidemia ou coisa dessa natureza, acontece deles não poder gastar esse fundo porque tem que remanejar quando há um desastre natural. Isso é uma coisa. Está na previsão e não fazer é uma coisa. Agora, mesmo que tenha o dinheiro, se não tiver na previsão orçamentária, não tem como implementar aquilo que precisa. E é uma parte muito triste porque o servidor que trabalha, ele espera a melhoria, como qualquer um de nós na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Tá, fala para nós, qual outra bandeira que você considera importante, que você tem defendido lá que você queria levar para o PPA? Outra coisa também que a gente praticamente não teve espaço mesmo para falar sobre isso, né? A gente entende que a audiência já estava bem prolongada também, mas realmente era necessário ali que todos, né, que foi o intuito, o objetivo ali da audiência era ouvir todas as propostas e de repente colocar em discussão e para ir para o PPA, né? E aí para depois estudar impactos para colocar no PPA. Uma das coisas que a gente pediu é que fizesse e colocasse no PPA, uma sugestão, né, que a gente fez, de prever no PPA que o município crie subsídios, né, para garantir os recursos necessários para dar os reajustes aos pisos salariais, Josué. Vantagens pecuniárias. Isso, as vantagens pecuniárias, né, que é os pisos salariais aí, garantindo também, já fazendo uma previsão de futuros, de repente, pisos que possa vir, né, para as categorias, que já tem alguns sendo votados, né, e também para que não seja pego de surpresa, na palavra popular mesmo, né, que não seja pego de surpresa como outros foram aí, por exemplo, quando teve o piso aí dos professores, piso da enfermagem, piso dos ACS, entendeu? As outras administrações disse, olha, como que a gente vai fazer essa adequação desse piso, sendo que a gente não tinha previsão orçamentária? Então, por isso, eu falo para a população, peço o carinho, a sensibilidade do nosso excelentíssimo prefeito e da parte técnica dele, para que estude isso daí, para que não seja pego de surpresa também, né? Quando vir os reajustes dos pisos, né? O nosso excelentíssimo prefeito até falou lá depois da minha fala e depois eu não tive condições de debater de novo, não me deram de novo a palavra para mim que eu pudesse responder, né? E detalhar mais também as nossas propostas. Então, assim, é muito importante, né? Mais uma vez frisando para a população, muito importante que esteja previsto no PPA, né? Todas essas propostas que a gente fez e, inclusive, essa que é dos subsídios ali, né? Deixar ali já uma previsão orçamentária para futuros reajustes dos pisos salariais e a criação, de repente, de outros pisos salariais. Bom, aí você falou dessa bandeira, aí nós temos mais a questão dos IPIs, que é mais emergente. Fora da questão da valorização salarial, existe alguma outra bandeira que o servidor tem trazido para o sindicato? Sim, Josué. Então, nós apresentamos e detalhamos, né, o motivo hoje dessa coletiva de imprensa realmente o objetivo de apresentar as nossas propostas e também, já aproveitando antes de entrar nessa outra bandeira, fazer um apelo, né, para que a administração olhe com carinho, né, e estude a viabilidade de estar implantando essas propostas no PPA, né, e que a população, né, que a população também se sensibilize. A gente temos a população e os servidores, nós temos aí espalhados
os QR Codes aí pelos comércios, né? Tem também uma pesquisa, se eu não me engano, né? Um formulário para preencher no portal Transparência. Então, assim, que eles peçam também para que realmente sejam implantadas essas propostas que vai fazer um impacto muito grande na vida do servidor e também nos serviços prestados por ele. No comércio em geral também, eu falo porque quando alguém recebe qualquer centavo, gasta aqui. A gente não vê o servidor recebendo o seu salário e indo para Paris. Aqui não tem como. Quem recebe um salário, 2 salários, 3 salários, a tendência é aquecer o próprio mercado, dar uma qualidade de vida melhor para eles. Eu sei que você elencou muita coisa, por isso que eu queria deixar você à vontade para falar todas elas, mas por isso que eu estou falando dos mais importantes, não querendo tolir os outros, não. Sim. Você pode falar, porque todos eles são necessários. Eu estou buscando os mais importantes justamente para o pessoal ver. Existe o necessário e existe os mais importantes, né? Que você elencou aí, uma é a questão do auxílio alimentação e a questão dos EPIs, que é importante para a questão da segurança do trabalho. E o pessoal de casa não consegue entender, mas você já explicou bem sobre a questão da dotação orçamentária, porque precisa estar no orçamento. Não encaixar no orçamento do PPA, não tem como encaixar na LOA e nem na LDO, tipo assim, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. As outras vêm depois do PPA, porque é o que vai limitar todo ano. A LOA é o orçamento anual, então todo ano, de repente, eles vão encaixar 30% da sua pauta, 25% da sua pauta nesse primeiro, 25% no segundo, 25%. Ou seja, isso é um caso, ver o que é prioridade dentro daquilo, né? O que é urgente, o que não é urgente, é importante, mas não é urgente, mas para isso precisa ter essa sensibilidade do corpo técnico, na verdade, primeiro do gestor, né? do prefeito, e uma vez o prefeito sensibilizando, a equipe técnica também estudar o meio para executar isso. Você fez uma lista grande, queria que você me citasse um a um o que é e a gente parar naqueles que você acha que considera importante. Não, que nem eu disse, né, a gente já fez aqui o objetivo da live, que foi apresentar as propostas, né, mas eu gostaria de aproveitar, Josué, essa live e essa gravação para a gente poder também falar sobre algumas ações aqui do sindicato, em busca, né, dos direitos dos servidores, em garantia dos direitos dos servidores. Inclusive, Josué e população, nós estamos hoje com inúmeros processos que os servidores pleitearam, né? Não tô, mais uma vez dizendo que eu não estou falando dessa administração, e sim da carreira do servidor, sim. Né, de quando entrou até hoje. Entendeu? Então, as ações contra a prefeitura, não contra o prefeito. Né? Isso, contra a prefeitura e não contra o prefeito. Né? As ações pleiteadas, né, pelos servidores, a gente temos inúmeros processos. Né? Alguns já foram contemplados, já receberam retroativos. Né? Retroativos esses, Josué, que eu venho tentando frisar para todas as administrações que passou, né? E com essa também não é diferente. Eu tento frisar que retroativos é uma perca também para o município, é uma perca para a arrecadação municipal, porque uma ação que de repente você ganharia R$10 mil pela prefeitura, se entra judicialmente, se pede o retroativo, você ganha, de repente, R$10 mil, poderia ser a negociação ali. Mas se parte para a via judicial, aí tem juros, correção monetárias, né? E aí você ganha, ali que era 10 mil, você ganha 60 mil. Então são 50 mil de oneração que poderia ser investido em outras áreas. Né? Mas tem vezes que é o único caminho. A justiça é quando termina o diálogo. Como é que vocês fazem? Primeiro tentam um diálogo, tentam uma conversação. O sindicato faz esse intercâmbio aí entre o servidor e a prefeitura? Com certeza. O sindicato está aqui justamente para isso, para ser um intermediador ali em busca dos direitos dos servidores. Primeiro a gente gasta todas as vias administrativas, né? Com ofícios, com reuniões, né? Inclusive com a nova administração a gente já tivemos várias reuniões aí, né? E agradecemos por estar nos recebendo, né? Lá no gabinete. Então assim, a gente gasta todas as vias administrativas primeiro, para depois ir para a judicialização, né? E aí tem alguns casos que
na história do sindicato, porque teve greve, porque teve mobilização, pessoal, só para a população entender, que não tem como judicializar. Entendeu? Não tem como judicializar, aí a gente tenta com a administração, e aí quando não tem essa via administrativa, aí vai para mobilizações, para greves, né? Que é quase que o último recurso. Isso que é praticamente o último recurso, né, José? O último recurso que a gente faz. Ou seja, não há intenção por parte dos servidores na greve. Não há interesse. O interesse é que resolva o problema. Quando o problema se estende, é que acaba acontecendo. Com certeza. Ninguém gosta, ninguém quer fazer greve, né? Ninguém quer fazer greve. Quando vai para uma greve é porque já tentou todas as vias administrativas, vias judiciais, né? Então a gente vai se mobilizar, né? Eu disse que ao te ver eu faria uma pergunta e vou fazer. Eu queria saber, Zé Carlos, o seguinte: até a mim tem chegado algumas queixas de alguns servidores. Eu não sei se servidores filiados ou não, porque o sindicato também tem a questão dos filiados, né? E eu não sei se tem chegado até você alguma queixa de algum assédio moral, alguém que sendo pressionado de alguma forma, ordem de pessoas, de pessoas ilegais, ou seja, pessoas que não estão qualificadas por ato e recebem ordem externa do seu trabalho. Primeiro, eu gostaria de perguntar se já tem chegado algum tipo de demanda dessa natureza, alguma queixa ao sindicato, e se chegou, se o sindicato tem algum mecanismo para intermediar esse diálogo para que não aconteça ou que não venha acontecer. Muito boa pergunta, parabéns aí pela pergunta. Então, diretamente, Josué, igual você disse, temos aí os filiados, né, os nossos filiados, e temos os servidores públicos que não são filiados, inclusive até já abri aí o convite, né, para todos os servidores públicos, para que venha se filiar ao sindicato, né, venha construir essa luta pelos direitos dos servidores, inclusive essas propostas que a gente está colocando, tentando colocar no PPA, né, propondo para colocar no PPA, são em benefício a todos os servidores públicos e não só quem é filiado ao sindicato, né? Mas assim, como você disse bem, temos os filiados e temos os servidores públicos que ainda não estão filiados. E essa demanda aí eu fiquei sabendo por altos, né? Mas não chegou diretamente a gente. Com certeza deve ser porque foi algum servidor público que não era filiado. Mas já reforço aqui, né, e peço para que isso não aconteça mais com nenhum servidor público, né? E que também, principalmente com os nossos filiados, porque os nossos filiados vai vir buscar, né, o sindicato, e o sindicato vai com legitimidade poder representar esse filiado, esse servidor público que está sofrendo essa opressão. E nós temos direitos, né, temos leis que amparam o servidor público. Então, como eu disse, né, e reforço, o pedido para que isso não aconteça mais, se aconteceu, né, não aconteça mais com servidor público nenhum. Tanto ele efetivo, seletista, portariado, que isso não aconteça mais, né? Não tivemos reclamação direta, mas como eu disse, fiquei sabendo por altos, né, que aconteceu com o servidor público. Então, que isso não aconteça, principalmente com os nossos filiados, porque buscando aqui, trazendo essa demanda para o sindicato, a gente vai ir no teor das leis para poder defender eles contra essas opressões e contra, de repente, algum assédio moral. Bom, primeiro torcer que tenha sido caso isolado e que isso não aconteça, se resolva. Eu desejo sucesso ao sindicato, desejo sucesso à administração pública e à sociedade em geral, porque o que a gente precisa é de paz para poder viver. Eu quero te agradecer aqui pela oportunidade. Você tiver algo mais para falar, fique à vontade. Eu digo que vim atender essa coletiva com muito carinho. Se precisar outras vezes, nós podemos vir também. Aos meus colegas de imprensa que quiserem usar esse material, fique à vontade, tá? Tá na nossa live no nosso Instagram, Rondônia por Dentro, mas o que for para o site também, qualquer matéria nossa você pode usar, e inclusive se você não colocar os créditos lá, Rondônia por Dentro, não tem problema, tá bom? Deixar bem claro, e eu quero deixar você à vontade, Zé, se tiver algo mais a acrescentar, dizer que muito bom, agradecer
agradecer pela recepção aqui e desejar sucesso ao sindicato, aos servidores que estão com essa bandeira tão especial. Josué, então, eu quero aproveitar aqui essa live e aproveitar a presença da imprensa, né? Da imprensa. Como eu disse, a gente convidou toda a imprensa, né, para poder estar aqui, agradecemos a sua presença aqui. Falar sobre algumas ações do prefeito, né, que ele tanto está elencando aí nas redes sociais e também falou lá, também frisou na audiência pública. Né? Ele colocou sobre o pagamento em dia dentro do mês. E assim, a gente entende aqui pelo sindicato que isso é uma obrigação, né? Isso é uma obrigação a se fazer, porque o servidor público ele está ali assiduamente trabalhando, né? E todo servidor, né, tanto público quanto privado, ele tem que receber em dias, né? Receber em dias, receber dentro do mês, né? Então, assim, prefeito, a gente, ao excelentíssimo prefeito, a gente agradece por estar cumprindo com a obrigação dele, com a obrigação. Exatamente. Outra coisa, a gente gostaria de falar também sobre algumas ações que a gente veio desde o começo do mandato, colocando lá, e ele acatou, né? Mas eu gostaria de lembrar a administração pública que nós aqui do sindicato vamos buscar direitos garantidos em leis. Então, assim, quando ele falou na audiência pública, quando o excelentíssimo prefeito falou na audiência pública que regularizou mais de 130 servidores que recebia menos que um salário mínimo. Então eu gostaria de esclarecer aos servidores e esclarecer à população que essa fala ela é sobre o reajuste do salário mínimo. Reajuste do salário mínimo ele é feito todo ano no mês de janeiro. E aí, aqui nessa administração atual, ela foi feito em março, né? Então se passou aí janeiro, fevereiro, a gente levou a lei, levou ao conhecimento da administração essa lei, e realmente os 2 primeiros meses tinha servidores recebendo menos que um salário mínimo, mas devido a esse reajuste anual. Então a gente até espera e faz o apelo aí para que os próximos anos não precise demorar tanto para reajustar, porque sabe que todo mês de janeiro tem esse reajuste do salário mínimo. Né? Então, ninguém pode receber, igual ele falou, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Então, a gente espera que todo mês de janeiro seja reajustado esse salário mínimo. Porém, Josué, eu venho aqui aproveitando e colocar uma situação que é da classe do meio, né? Onde abrange várias funções, né? Várias funções aí. Inclusive aqui eu tenho as tabelas, né? As tabelas aqui de progressões da classe do meio, né? Onde a gente tem várias funções. Então, aqui tem várias funções, tá? O pessoal entender de casa. A classe do meio saber... é o quê? É o que ganha mais do que do salário? Isso. A classe do meio, vou explicar, bem lembrado, ela ganha acima do salário mínimo, né? Ganha acima do salário mínimo, porém, também faz jus os reajustes anual do salário mínimo. Então, assim, proporcional ao que ganha. Isso, proporcional ao que ganha, né? Proporcional ao reajuste lá do salário mínimo. E aí, há muito tempo, desde 2022, né? E isso aí, como eu disse, eu não estou falando dessa administração apenas, mas essa administração atual, ela pode resolver isso daí. Porque quem casa... A defasagem, no caso. Quem casa com a viúva herda as dívidas, né? Então a gente precisa resolver essa defasagem. Defasagem essa, Josué, que já está chegando a 32% de defasagem salarial da classe do meio, né? Então essa classe do meio ela é uma classe que recebe acima do salário mínimo. E aí, por receber acima do salário mínimo, desde 2022... temos, na verdade, desde o início ali da carreira, a gente, e desde da criação do PCCS, a gente tem essa luta, porque ela está prevista em lei, municipal, federal, porém, o prefeito ele pode adequar quando ele achar que a gestão dele ali, que os cofres estão
tudo ok, que a arrecadação está tudo ok. No azul. Não é igual ao salário mínimo. O salário mínimo é a obrigação de se fazer. Então esse ele tem a obrigação sim, mas ele pode gerir e fazer esse aumento conforme os cofres públicos e a arrecadação está bem, né? Porém, isso já vem se alastrando desde 2022, que foi feito a última atualização. Essa atualização aqui, em 2022, na época, o prefeito deu a 26%, já estava em 26% a defasagem. No dia 19/7 de 2023, o ex-prefeito, a ex-administração, tirou 8%, fez um desajuste de 8%, dizendo que tinha errado e que não era 26%. Então, foi feita essa nova tabela aqui. Porém, em 2022, o que eles não sabiam é que a gente já tinha também um reajuste de salário mínimo de 8,91%. Então, ao invés dele reajustar os 8,91%, ele desajustou, ele tirou 8,32%. Então, a gente está de 2022, 2023, 2024 e agora 2025 para a classe do meio sem reajuste. E isso é muito sério, Josué. E eu estou para te dizer porque é que nem o prefeito falou. Ajustou para que todos os servidores não recebessem menos que o salário mínimo. E hoje nós temos aqui praticamente 10 funções. 10 funções, e é claro que se a administração quiser, pode sentar junto comigo, o sindicato está aberto para diálogo. Nós temos 10 funções hoje que recebe menos que um salário mínimo. Ué, mas essa semana subiu um vídeo no Instagram que tinha regularizado. Quem sabe regularizou a semana passada? Não temos acesso a nenhum documento que foi regularizado. O que foi regularizado, o salário mínimo, foi, que nem eu estou falando para você, o reajuste do salário mínimo, que é determinado lá federal, foi reajustado para a classe inicial, que é a classe que recebe um salário mínimo. Mas a classe do meio, a última atualização foi em 2023, nós temos aqui os documentos, né? Em 2023, 19/7 de 2023 foi a última atualização da classe do meio. Então nós temos hoje aqui, e eu até peço para você um pouquinho de compreensão, e eu vou falar as funções. Fique à vontade. Mas só queria colocar assim, ó, eu sou, como eu sou da imprensa, não entendo toda a parte técnica, mas se tem algo que eu acho vergonhoso em qualquer instituição, seja principalmente pública, é alguém comemorar porque está pagando um salário mínimo. O nome do mínimo já chama mínimo, é o mínimo que você pode fazer. Então, inclusive, depois, mas vai ser um papo outra hora, eu estou explicando voluntariamente a etimologia das palavras, o significado das palavras. E depois, a minha próxima palavra que eu vou explicar é sobre o que significa a palavra medíocre, de mediocridade. Mas aí vai ser para um outro tema. Mas uma das coisas que não se pode admitir é que alguém comemore porque conseguiu pagar um salário mínimo. É o mínimo que a pessoa poderia receber. Então, não há vantagem nisso. Inclusive, Josué, eu vou falar aqui, ó, essa tabela de progressão, ela começa na letra A, onde é o salário inicial do servidor. Então, os servidores hoje que está entrando hoje, que está ingressando nesse novo concurso que foi convocado, ele começa com essa salário inicial, a tabela inicial. E na tabela da classe do meio, das funções que eu vou falar aqui, está recebendo menos que um salário mínimo. Por quê? Porque atinge o salário mínimo com os complementos. Com a progressão. Progressão. Só que progressão está amarrado na lei, está integrado na lei, onde não pode ser usado para vencimento, para salário mínimo. Entendeu? Então tem que corrigir o salário mínimo para depois vir as progressões. Então está sendo usada a progressão. Hoje, se for olhar, se a população for olhar hoje no portal do servidor, vai falar assim, não, o Zé Carlos está equivocado, ninguém está recebendo menos que o salário mínimo. Sim, não está recebendo menos que o salário mínimo porque tem a progressão. Mas somada a progressão e depois tirada a progressão, vai ver que o salário dele está menos que o mínimo. E isso aí eu falo do técnico em laboratório, do técnico em enfermagem. Nós temos também aqui o auxiliar de laboratório, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância sanitária, agente
de serviço em saúde, né, que não é o agente comunitário de saúde, é o agente de serviço em saúde. Nós temos também aqui o técnico em contabilidade, temos também aqui o coveiro, que inclusive o coveiro hoje, se for tirar as progressões dele, ele está recebendo 1.212. E olha lá atrás quando o salário foi 1.212, né? E nós temos também aqui o artifício em funilaria, também está recebendo menos. O agente administrativo também está recebendo menos. E o que eu quero aqui enfatizar é o agente de arrecadação. O agente de arrecadação que também, assim como todos os servidores, tem a sua contribuição muito importante para os serviços públicos. E o agente de arrecadação hoje está recebendo menos que um salário mínimo. O agente de arrecadação que é responsável por aumentar, por fiscalizar, e automaticamente aumenta a arrecadação do município. Buscar formas para aumentar essa arrecadação também perante a administração. E ele hoje está recebendo 1.499, menos que o salário mínimo. O salário mínimo é 1.518, entendeu? E isso fora a defasagem de 32% do salário dele. Então, não está nem no mínimo. E aí tem a defasagem ainda de 32%. Aí eu quero, quando a gente fala de incentivo, de valorização do servidor, eu quero deixar bem claro para a administração que eu não estou fazendo aqui cabide político ou meio político para ninguém. Eu estou aqui defendendo o direito do servidor. Então, qual o incentivo que nós estamos dando para um servidor que é responsável pela arrecadação do município? Que incentivo é esse? 32% de defasagem a menos no salário dele? Receber menos que um salário mínimo? Então, a gente faz esse apelo aí a toda a administração e a população que se sensibilize e que busque a transparência nos serviços públicos. E do mais, Josué, gostaria de agradecer a você, né, por mais uma vez agradecer por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite da coletiva de imprensa. Estamos abertos a todos da imprensa, né? Todos da imprensa que queiram vir fazer essa reportagem com a gente. E quando a gente chamar também, convidar para a coletiva de imprensa, a gente faz um apelo para que todos da imprensa local ou regional que venha também, né, para ouvir as nossas demandas também. Não estamos aqui, mais uma vez, para falar mal de prefeito, falar mal de pessoas, e sim representando uma entidade sindical onde tem legitimidade em defesa aos direitos dos servidores. É isso. Gente, agradecendo também vocês, estivemos aqui com muito carinho, cobrindo essa coletiva de imprensa para o Sindicato dos Servidores Públicos de Alvorada do Oeste. Lembrando que a nossa agenda é bastante corrida, mas na medida do possível, se a gente tiver espaço na agenda, a gente atende todas as reivindicações, tá bom? Todas. Inclusive, se a administração pública, quando quiser, o prefeito quiser, não fazer propaganda nem TikTok, mas quando ele quiser fazer uma entrevista e falar de um assunto sério igual esse, pode chamar e a gente vai agendar para falar sim, tá bom? Qualquer um de vocês, vereadores, tá? Você não precisa pagar nada, fica tranquilo, não vou te cobrar nada, como não cobrei nada aqui. Eu busco no comércio. O comércio, graças a Deus, tem nos dado o sustento, tem nos respaldado. Por isso que eu quero agradecer aqui todos os nossos patrocinadores, tanto o RA Supermercado, Laboratório RA e também Autoposto RA, o Rogério, que tem nos dado esse suporte de forma comercial, a Unitelecom. Eu quero agradecer a vocês de coração que tem nos dado a condição de ter trazido esse equipamento até aqui e dar esse suporte. Agradecendo o Laboratório Biocen, doutora Jaqueline, e também, eu falei mais, Vale Gás, meu amigo Ronaldo, Vale Gás, Copa Gás, que é representante de Copagás, que tem Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, Urupá, Ji-Paraná e Cacoal. Do mais, Zé, mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade, sempre que precisar, estamos à disposição. Beleza? Gratidão. Valeu, gente. Abraço. É isso. Deixa eu só virar para mim aqui, poder encerrar. Gente, é isso, mais uma vez. Obrigado você que participaram aqui com a gente. Um abraço. Conte sempre conosco, tá bom? Bye, bye.